Irmãos amados, nós vamos abrir a Bíblia então, a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura que em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém. Eu quero pensar com os meus irmãos nesta noite sobre o tema: um clamor pela presença manifesta de Deus. Um clamor pela presença manifesta de Deus.
Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que a maior necessidade desta igreja, a maior necessidade da sua vida, a maior necessidade da minha vida, não é de prosperidade. Não é nem mesmo de saúde. A maior necessidade nossa é da presença de Deus. Nós poderíamos ter sucesso profissional, carreiras brilhantes, poderíamos ser ricos, muito ricos, poderíamos ter saúde, plena saúde, poderíamos ter êxito e sucesso em todas as áreas da nossa vida, poderíamos ser reconhecidos na sociedade e aplaudidos pelos homens. Mas sem a presença de Deus, isso não é suficiente. Isso não basta. O que está acontecendo nesse texto é algo extremamente emblemático. Moisés tiveram um encontro profundo com Deus, lá no Monte Sinai, ao ver uma manifestação da glória de Deus através de uma sarça que ardia e não se consumia. Ali ele recebe o chamado dele. Ele vai para o Egito e lá no Egito Deus manifesta mais uma vez o seu poder, a sua glória, desbancando o panteão de divindades egípcias. Moisés liberta o povo e vê milagres estupendos acontecendo. O mar vermelho se abrindo, água brotando da rocha, maná caindo do céu, coisas estupendas acontecendo. Mas houve um momento em que a presença manifesta de Deus, através de uma coluna de nuvem durante o dia para trazer refrigério para eles, e através de uma coluna de fogo à noite para dar-lhes direção e proteção, a presença de Deus manifesta foi embora do arraial de Israel. Por quê? Porque enquanto Moisés subia o monte, passando lá 40 dias para receber das mãos de Deus as tábuas da lei, diz a Bíblia que o povo de Israel, impaciente, se aproxima de Arão e diz: Arão, nós não sabemos para onde foi esse Moisés, e nós queremos que você faça um Deus para nós adorarmos. E Arão, que demonstrou ser um líder fraco, disse para o povo: então tragam as argolas, os pendentes, os brincos, os adereços. E trouxeram todos aqueles brincos e adereços de ouro e colocaram nas mãos de Arão, e diz a Bíblia que ele trabalhou isso e através do fogo começou a moldar esse ouro e fez e fabricou um bezerro de ouro. E o povo disse: pois esse bezerro é o nosso Deus, são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Então Arão promoveu para o dia seguinte uma espécie de uma grande festa de consagração. E eles vieram e dançaram e cantaram e festejaram, e até com excessos de bebedeira e promiscuidade, eles adoravam aquele bezerro de ouro como se fosse o Deus que tirara o povo da escravidão do Egito. Deus aparece para Moisés e diz: Moisés, o povo que tiraste do Egito se corrompeu, indo após outros deuses. Pode descer e ver o que está acontecendo. E diz a Bíblia que quando Moisés está descendo, há um barulho. E Josué, que o acompanha, disse, acerca do barulho, disse: não, é uma festa, mas uma festa pagã. Eles estão adorando um ídolo. Eles estão adorando um Deus que eles mesmos fabricaram. E diz a Bíblia que Moisés arroja as tábuas da lei que havia recebido das mãos de Deus e quebra estas tábuas ao pé do monte. E pega esse bezerro de ouro e destrói esse bezerro de ouro. E agora chama quem é do Senhor: passe para mim. E naquele dia os levitas vieram, e os demais sofreram juízo da parte de Deus, mas a presença de Deus não estava mais junto com o povo.
Se você perceber, estes fatos voltaram a acontecer durante a história de Israel. Na época de Eli, a Arca da Aliança foi tomada, a presença de Deus não estava mais entre o povo, e a nora de Eli disse: Icabode, foi-se a glória do Senhor. Mais tarde, lá no templo de Ezequiel, a glória do Senhor, a Shekinah de Deus, se aparta do templo e o povo é levado para o cativeiro. Aqui a presença de Deus também se aparta do povo e não tem mais coluna de fogo, não tem mais coluna de nuvem. Estamos precisando da presença manifesta de Deus. A pergunta é: o que é esta presença manifesta de Deus? Você e eu acreditamos que Deus é onipresente. Ele está presente em todo lugar, em toda parte. No céu, no abismo, nos confins dos mares. Ele está presente aqui, ele está presente ali do lado de fora. Ele está presente na sua casa. Ele está presente nos planetas, nas galáxias. Mas será que é desta presença que nós estamos falando? Não. Eu estou falando da presença manifesta de Deus. Eu estou falando daquela presença notória, perceptível, que quando Deus está presente, todos precisam percebê-lo. É aquela presença que Jacó, depois de acordar de um sono em Betel, disse: quão tremendo este lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. É essa presença que está faltando. E eu gostaria hoje de parar e pensar com você, que esta é a maior necessidade da igreja hoje. Eu pergunto a você, você tem percepção do que é isso? Você já sentiu isso? Já viu isso? Já foi impactado por essa presença alguma vez? Aquela presença que levou João a cair como morto aos olhos do Senhor. Aquela presença que levou Isaías a dizer: ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Aquela presença que produz impacto no coração, mudança na vida, transformação na história. A igreja necessita desesperadamente dessa presença manifesta de Deus. Sabem por quê? Se Deus não estiver presente assim, meus irmãos, nossas vidas serão vazias, nossos cultos serão sem vida, nossas músicas sem unção, nossas mensagens mortas, se Deus não estiver presente, com a sua presença manifesta. Nós viremos à casa de Deus e nós retornaremos para casa sem nenhum impacto, sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação. Não há nada mais perigoso, meus irmãos, do que nos acostumarmos com o sagrado, de perdermos o encanto com a majestade de Deus. E de repente nós lemos a Bíblia como lemos um jornal. De repente nós falamos com Deus, mas a nossa mente já está divagando com outras coisas. De repente nós entramos aqui, adoramos a Deus, mas quando chega lá embaixo no pátio, o nosso assunto é outro, o nosso papo é outro. Como é que foi o jogo de futebol, como é que foi o resultado do campeonato. Nosso coração não é esmagado por uma sensação profunda da santidade, da glória de Deus. Muitas vezes nós chegamos a falar para as pessoas que Deus está entre nós. E elas chegam nos nossos cultos e olham e dizem: mas onde está Deus? Cadê Deus? Eu não estou vendo, não estou percebendo nada, não estou vendo nada de impactante aqui, não estou vendo nada de extraordinário aqui. Posso lhes garantir que muitas vezes falta pão na casa do pão. Falta a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus. E eu gostaria de olhar com você o que é que pode tirar de nós a presença manifesta de Deus. Em primeiro lugar, o pecado afasta a presença de Deus. Confira comigo o capítulo 32, versículos de 1 a 4, que a impaciência do povo levou este povo a abandonar a Deus e correr atrás de um outro Deus. E Arão fez esse bezerro de ouro, eles passaram a adorar a esse Deus fabricado por eles, e eles entregaram-se à prática ostensiva de pecado, bebedeira, danças promíscuas, e eles abandonaram a Deus.
E sabe o que aconteceu? Olha comigo, capítulo 32, versículo 26. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos inimigos, versículo 26, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, e você vai perceber que a partir daí 3.000 pessoas são mortas. Porque o pecado provoca a ira de Deus, o pecado afasta Deus, o pecado distancia Deus da nossa vida, do nosso coração, da nossa igreja, dos nossos cultos. Muitas vezes nós não temos essa percepção de que o maior perigo que você e eu corremos na vida é perdermos a presença de Deus. Você e eu amamos Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E talvez não paramos para refletir sobre a outra pergunta: e se Deus for contra nós, quem será por nós? Deus disse para Josué certa feita: não adianta orar, Josué, há pecado no meio do arraial, e enquanto o pecado não for resolvido e removido, eu não serei convosco. O pecado afasta a presença de Deus. Deus é santo e Ele não pode conviver e ter comunhão com o seu povo, quando o seu povo está vivendo em pecado. Deus disse para Josué, para Moisés, que iria se retirar, e se retirou. A presença de Deus não estava mais, a coluna de fogo não estava mais, a coluna de nuvem não estava mais, a presença manifesta de Deus não estava mais. E não pode acontecer tragédia maior para nós, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, do que a glória de Deus, a Shekinah de Deus, se apartar da nossa vida, da nossa tenda, da nossa igreja, da nossa denominação, da nossa nação. Quando a glória de Deus se afasta, irmãos, as pessoas vão perdendo o temor. As pessoas vão se miscuindo com o mundo. As pessoas vão achando tudo normal e natural. Já não há mais sede de Deus, já não há mais fome pela palavra, já não há mais empenho da oração, já não há mais apego às coisas de Deus, já não há mais entusiasmo pela obra de Deus. Sem a presença de Deus, falta vida na nossa vida. Mas notem vocês que a ausência de Deus na nossa vida precisa ser diagnosticada. E a primeira coisa que aconteceu na vida do povo é que eles pararam para perceber o que é que havia afastado Deus da vida deles. Sabe o que descobriram? Descobriram que aqueles objetos que usaram, os adereços, as argolas, os pendentes, com que fizeram o bezerro de ouro, era exatamente a ponte que ligaram eles a esse afastamento de Deus. Então tomaram a decisão: nós não vamos usar mais esses pendentes. Em outras palavras, eles reconheceram o erro deles, o pecado deles, e confessaram isso, e se arrependeram disso. Agora você vai perceber, no versículo 32, versículo 7 e 8, confira comigo, por favor. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Primeira coisa agora que esse povo faz é tomar conhecimento, tomar consciência de que Deus se afastou. E porque eles se afastaram de Deus, Deus se afastou deles, e porque Deus se afastou deles, eles se corromperam. E o que vai acontecer daqui para frente, você vai perceber, é que aquele Deus que fizera milagres tão extraordinários, manifestando a sua glória e o seu poder, libertando-os, abrindo o mar vermelho, derrotando os seus inimigos, ferindo rocha e saindo água, trazendo pão do céu, maná do céu, codornizes,
permitindo que seus calçados não se desgastassem, que as suas roupas não puíssem. Esse Deus que manifestou sua glória tantas vezes, de tantas formas, de tantas maneiras, agora não está mais presente com o povo. E eu vou lhes dizer algo importantíssimo para uma geração que está buscando coisas, para uma igreja evangélica brasileira que está atrás da bênção, de uma igreja que corre atrás de prosperidade, que corre atrás de saúde, que corre atrás de milagres e que busca Deus não por quem Deus é, mas por aquilo que Deus dá, que nada faz sentido na nossa vida, saúde, dinheiro, sucesso, se a presença de Deus não for conosco. Se você perceber, o que está acontecendo aqui é que Deus está dizendo o seguinte: você quer experimentar novamente a presença de Deus de uma forma plena na sua vida? Então você tem que romper com algumas práticas. Então você tem que deixar algumas coisas. Aquilo que foi o motivo da sua queda, você tem que eliminar da sua vida. E diz a Bíblia que a forma de arrependimento deles é que aqueles mesmos objetos que levaram-nos ao tropeço, agora eles querem longe deles. O pecado tem que ser removido. Sabe o que Deus disse um dia para Jacó, que tinha caído num fracasso na cidade de Siquém? Deus disse: suba para Betel, mas primeiro tire os ídolos, limpa as mãos, purifica as vestes. Eu não conheço o seu coração, eu não sei como é que está a sua vida, mas você sabe, Deus sabe. Eu pergunto: a presença manifesta de Deus está estampada na sua vida? Você crê nisso? É isso que você está vivendo? Há poder na sua vida? A Shekinah de Deus, a glória de Deus está sobre a sua vida? A Shekinah de Deus está na sua casa? Sua casa é um ambiente onde a glória de Deus assiste. E nós precisamos ter coragem para enfrentar isso na nossa vida. Meu Deus, o que é que está afastando a tua presença da minha vida, da minha casa, da minha família, da nossa igreja? E rompermos com isso. E retirarmos isso da nossa vida. E termos coragem para enfrentar a nós mesmos. E quando Jacó subiu para Betel e fez essa limpeza na vida dele, lá então ele levantou um altar ao Senhor e Deus disse para ele: então eu te abençoo outra vez. Agora você não conhece apenas a casa de Deus, agora você conhece o Deus da casa de Deus. Esse altar vai se chamar El Betel, o Deus da casa de Deus. Quantas vezes nós entramos aqui? Quantas vezes nós saímos daqui sem impacto, sem um encontro? Nós falamos de Deus, mas não ouvimos, não encontramos, não ouvimos, não fomos tocados, não fomos aquecidos por Ele. Na hora de crise de Israel, Elias, diz a Bíblia, que antes de subir para o cume do Carmelo para clamar a Deus o tempo de restauração, ele tirou Baal do caminho. Não adianta mudar Baal de lugar. Não adianta trocar o nome de Baal. Não adianta dar nomes diferentes a Baal. Se você não eliminar aquilo que está impedindo essas torrentes de Deus na sua vida, este resplandecer do rosto de Deus na sua vida, não haverá a presença manifesta de Deus na sua vida. Agora note uma coisa. Deus chega para Moisés, no capítulo 33, versículo 2, e diz o seguinte: olha, Moisés, eu não vou mais com vocês, mas eu vou enviar um anjo. E mais uma coisa, eu vou dar vitória a vocês. Vocês vão possuir a terra dos heteus, dos heteus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Eu vou dar a vitória para vocês, vocês vão ter a terra. Um anjo vai acompanhar vocês. Vocês vão ter assistência, vocês vão ter vitória sobre os inimigos, vocês vão ter a possessão da terra, mas eu não vou. Vocês são um povo de dura cerviz, um povo que não se curva, que não se humilha, que não se arrepende. Eu não vou, porque se eu for, eu vou consumir vocês. Agora preste atenção nisso. Talvez muitos hoje estariam: que legal, vamos ter um anjo conosco. Tem muita gente que se contenta com o anjo.
Que legal, nós vamos ter vitória contra os nossos inimigos. Que bênção, vamos entrar na terra. Mas eu pergunto a você, que sabor tem vitória sem a presença de Deus? Que sabor tem triunfo sobre os inimigos sem a presença de Deus? Que sabor tem a terra prometida sem a presença de Deus? Que sabor tem a presença do anjo sem a presença do Deus Todo-Poderoso conosco? Não se contente com apenas coisas extraordinárias. A coisa que você mais precisa é a presença de Deus. Você pode ter anjo, você pode ter sucesso, você pode ter vitória, você pode ter terra prometida, mas se Deus não for com você, nada disso vai satisfazer a sua alma. É a presença de Deus que precisamos. Agora notem isso. Como é que Moisés, ao receber essa notícia de Deus, vai reagir? Você parou para pensar se Deus chegasse hoje aqui para a igreja presbiteriana de Pinheiros dizendo o seguinte: olha, vocês vão ter um anjo acompanhando vocês. Eu vou dar sucesso para vocês, vou dar vitória para vocês, vou dar prosperidade para vocês, vou dar conquista para vocês, mas eu não vou poder mais caminhar com vocês. O que nós faríamos? Sabe o que Moisés fez? Ele disse depois: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir. Não nos faça subir. Prosperidade não basta, vitória não basta, terra prometida não basta, anjo não basta. Nós precisamos do Senhor. Mas o que ele fez para que a presença de Deus voltasse? Preste atenção comigo o que ele fez. Diz o texto que Moisés sente o fardo, e se retira para orar. Confira o versículo 7 aí comigo, por favor. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Por que Moisés armou essa tenda fora do arraial? O arraial estava contaminado, e significa consagração. E por que Moisés armou essa tenda? Porque ele entendia uma coisa: a não ser que nós nos humilhemos para buscar a Deus em oração, para nos humilharmos, para nos arrependermos, para clamarmos: Deus, volta, Senhor. E avivamento é exatamente isso, é quando Deus, na sua ira, lembra-se da sua misericórdia, é quando Deus volta o seu rosto favoravelmente para a sua igreja. E Moisés ia para essa tenda buscar a Deus, clamar a Deus, invocar a face de Deus, rogar para que a Shekinah de Deus retornasse à sua tenda, retornasse ao acampamento, retornasse ao povo. É preciso que alguém sinta esse peso. O que esse texto está dizendo? Não é suficiente apenas deixar o pecado, romper com o pecado, quebrar pontes que nos fizeram tropeçar. É preciso dar um passo além e ansiar desesperadamente pelo retorno da presença manifesta de Deus no meio da igreja. É isso que Moisés está fazendo. Agora, por que ele chama essa tenda de tenda da congregação? É porque essa tenda era armada para ele, mas não era apenas para ele. As outras pessoas podiam ir. E aqui está um ponto curioso, meus amados irmãos. Você pode dizer assim: pastor, mas eu posso orar na minha casa, o meu quarto é a minha tenda, e é lá que eu faço a minha vida, me levo a minha vida de oração. Deixa eu dizer uma coisa para você: é verdade, você pode orar dentro da sua tenda, mas tem hora que o povo de Deus precisa armar a sua tenda fora do arraial e ser a tenda da congregação. Tem hora que você precisa deixar a sua casa e vir aqui para o templo, buscar a Deus coletivamente, para que Deus se manifeste no nosso meio. A igreja primitiva orava de casa em casa, mas também ia ao templo diariamente para buscar a Deus. É preciso entender isso, que tem hora que o povo de Deus precisa se reunir para buscar a Deus, para invocar a Deus e para receber de Deus a restauração da sua presença em seu meio. É claro que o povo todo não foi, mas quando a liderança
dá o exemplo, o povo vê. O povo vê. Porque diz o texto que cada um da sua tenda olhava, e via Moisés entrando na tenda da congregação. E diz a Bíblia que quando Moisés entrava na tenda da congregação, o povo olhava e de repente o povo começa a ver a nuvem sobre a tenda. A Shekinah de Deus voltou, a presença de Deus voltou, a glória de Deus voltou, a presença manifesta de Deus já estava de novo entre o povo. E diz o texto que cada um então adorava a Deus lá dentro da sua tenda, ao perceber que a glória de Deus estava novamente na presença junto daquela tenda. Eu não tenho dúvidas disso, queridos, que se Deus pela sua graça trouxer sobre nós um avivamento, se as pessoas ao entrarem nesta casa perceberem Deus de fato está neste lugar, eu não tenho dúvida de que cada pessoa que entrar vai ser impactada com a presença de Deus. E elas vão começar a conhecer o Deus vivo e adorar a Deus particularmente. E vão se juntar a nós para buscar a presença gloriosa do nosso Deus. Agora percebam uma coisa interessante aqui. Eu não tenho dúvidas, e você sabe disso, que a maior necessidade hoje da igreja presbiteriana do Brasil, da igreja evangélica brasileira, é de um avivamento espiritual. Eu tenho rodado o Brasil, tenho pregado em muitas denominações, já preguei em mais de 1000 diferentes igrejas no Brasil. E por onde eu ando, a percepção é a mesma. Nós temos alguns problemas graves que nos atingem hoje. De um lado, liberalismo. Pessoas que não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. E as igrejas que estão entrando por esse caminho estão morrendo literalmente. Por outro lado, nós temos igrejas deixando o evangelho, deixando a palavra de Deus e mergulhando de cabeça num sincretismo religioso. Você está vendo gente vendendo óleo ungido, toalha suada, tijolo espiritual, água fluidificada, pastores pregando prosperidade, cura, milagres, mas não tem evangelho, mas não tem boas novas, mas não tem salvação, mas não tem arrependimento, mas não tem novo nascimento, mas não tem salvação, não tem evangelho de Cristo. Por outro lado, você vê uma igreja ortodoxa, mas árida, uma ortodoxia sem vida, onde você não vê a junção de ortodoxia e piedade, credo e conduta, de teologia e vida, de doutrina e ética. As pessoas entram para a igreja, tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. E você percebe uma coisa, a não ser que haja uma visitação especial de Deus, poderosa de Deus, a ortodoxia morta mata também, mata. A única forma da igreja voltar às origens, voltar ao primeiro amor, voltar a amar a Deus, voltar à palavra, voltar à oração, voltar à santidade, voltar à obra missionária, é experimentar de Deus um poderoso reavivamento, um senso da presença e da glória de Deus em seu meio. Nós não estamos falando de alguma coisa periférica, nós não estamos falando de uma coisa secundária, nós não estamos falando de uma coisa epidêmica, nós não estamos falando de uma coisa que pode ficar para o lateral da vida, não. Estamos falando daquilo que é essencial. A maior necessidade da igreja é de Deus, é da presença manifesta de Deus. Algumas pessoas no passado sentiram isso. Eu fico olhando para os avivalistas, como eles olhavam para a igreja e sentindo essa mesma situação que estamos vivendo hoje, eles paravam. Diz, meu Deus, não nos deixe avançar, não nos deixe continuar na força do braço, não nos deixe, meu Deus, viver a vida na nossa dependência, do nosso conhecimento, dos nossos recursos, das nossas estratégias, dos nossos métodos. Meu Deus, nós precisamos da Tua presença, do Teu poder, da Tua manifestação. E muito
muitas vezes em resposta à oração perseverante, fervorosa, e o quebrantamento dessas pessoas, o céu se fendiu e Deus descia com grande graça e poder e levantava a sua igreja para que ela pudesse ser uma coroa de glória na sua mão. Meus amados irmãos, essa é a nossa necessidade, deva ser esse o nosso clamor, a nossa busca incessante, constante, perseverante. Se você perceber, diz o texto, versículo de número 9, uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. E você nota no versículo 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. O que é que Moisés está dizendo isso aqui? O que significa? Moisés está dizendo o seguinte, eu já vi a glória de Deus, eu já vi a manifestação de Deus, a nuvem já voltou, a glória de Deus se manifestou outra vez. Mas nós sabemos que ainda tem mais. Por isso, quando Moisés voltava para o povo, para falar ao povo, Josué ficava lá na tenda, porque poderia ser que Deus ainda teria mais coisas para mostrar para o povo. Em outras palavras, Deus sempre tem mais para nós. Ainda que experimentemos hoje um poderoso avivamento, nós não chegamos ao limite de Deus. Deus tem mais. Deus tem infinitamente mais. Deus pode fazer mais. Deus quer fazer mais. E nós precisamos estar abertos, sedentos, sequiosos por esta visitação de Deus. Diz o texto, então, que Moisés chega para Deus. No versículo 13, você pode conferir. Que agora ele vai questionar Deus. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. O que significa isso? Quantos anos tem Moisés aqui? Moisés tem mais de 80 anos. Moisés já conhecia Deus. Moisés era um líder. Moisés era um homem de Deus. Moisés tinha experiências com Deus. Moisés foi instrumento de Deus para fazer estupendos milagres. Mas esse homem diz, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. E eu confesso para vocês que esse é o anseio do meu coração. Eu quero conhecer Deus. A intimidade de Deus. Deus é inesgotável no seu ser. Quanto mais você conhece a Deus, mais o seu coração aquece. Mais Deus se torna belo para você. Mais Deus se torna grande para você. Essa semana, eu fiz um programa, Verdade e Vida, e estava contando esse fato. Um menino caminhava com seu pai, e o menino fez uma pergunta complicada para o seu pai, como todas as crianças gostam de fazer. E perguntou assim, papai, qual é o tamanho de Deus? O pai, embaraçado com a pergunta, não teve resposta pronta na hora. Mas por um lampejo ele olhou para o céu e um avião cortava os ares. E ele voltou-se para o menino e perguntou, filho, olha para o céu, veja aquele avião. Qual é o tamanho daquele avião? E o menino respondeu, pequeno, papai, muito pequeno. O pai pegou o menino, levou-o ao aeroporto, mostrou um avião estacionado no pátio e perguntou para o filho, filho, está vendo esse avião? Claro, pai. Qual o tamanho desse avião, filho? E o filho respondeu, grande, papai, muito grande. E o pai respondeu, pois é, meu filho. Quanto mais perto de Deus você estiver, maior será Deus para você. Quanto mais longe de Deus você estiver, menor será Deus para você. Você conhece a Deus? Moisés queria conhecer a Deus. Talvez nós conheçamos a Deus, um Deus pequeno, muito longe.
Mas Deus quer se revelar a você, bem pertinho de você, mostrar a você a sua glória, sua majestade, a sua beleza. Jonathan Edwards, que foi talvez a mente mais brilhante que a América já produziu, muitas vezes quando fazia suas viagens no tempo do grande avivamento que surgiu naquela terra, em resposta à oração daquele servo de Deus, nos idos de 1735, 1740, ele caminhando a cavalo, às vezes a sensação tão profunda e gostosa da presença de Deus era tão forte na sua alma, que ele descia do seu cavalo, abraçava o pescoço do cavalo e chorava horas a fio, diante da beleza, da majestade, da glória de Deus. Qual a visão que você tem da glória de Deus? Quem é Deus para você? Esse homem quer conhecer a Deus. Se você perceber, esse homem está tão sedento por algo mais de Deus, que ele chega a pedir para Deus, algo que parece incompreensível para nós. Veja, por favor, versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Talvez Moisés nem soubesse muito bem o que estava pedindo aqui. Porque o que é a glória de Deus? É a manifestação plena de todos os atributos de Deus refletidos. É a totalidade de Deus na sua manifestação gloriosa. Moisés não suportaria ver a glória de Deus, mas ele quer mais de Deus, ele quer ver a glória de Deus. E Deus: não, eu vou te mostrar por enquanto a minha bondade, a minha bondade. Meus amados, eu queria agora concluir conclamando você. Para entender algumas coisas. Primeiro, você é um cara muito abençoado, você é uma mulher muito abençoada. Você tem vida, você tem saúde, você tem casa para morar, você tem família, você tem uma igreja, você tem amigos, você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa reconhecida. Você é uma pessoa amada. Você é uma pessoa privilegiada. Mas eu vou dizer para você que a maior necessidade sua não é de tudo isso que eu estou citando aqui. É da presença de Deus. É da glória de Deus na sua vida. É da presença manifesta de Deus na sua vida. Com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você faz, com tudo que você já conseguiu e com todas as promessas de vitórias a respeito do seu futuro, se Deus não for com você, suas vitórias terão gosto amargo. Então que Deus nos ajude a termos consciência de que a glória de Deus precisa voltar a pousar sobre a nossa tenda. Que nós não podemos caminhar se Deus não for conosco. Que nós não podemos subir à terra prometida que Deus nos deu, a não ser que Ele vá conosco, como nosso escudo, como nossa glória, como aquele que coroa a nossa cabeça de bênção. Eu queria que você curvasse a sua fronte. Eu queria que você orasse comigo nesse momento. Eu não quero agora falar na coletividade, eu quero falar na individualidade. Você conhece a Deus? Você tem feito essa oração de Moisés: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero mais de ti. Eu já sou um homem abençoado, eu já fui alvo da tua graça. Já vi coisas estupendas, maravilhosas. Mas Deus, porque nós pecamos contra ti, a tua presença manifesta foi embora. Mas Deus, nós
Nós não podemos prosseguir se tu não fores conosco. Eu reconheço, Deus, onde caí, o que fiz, que entristeceu o teu espírito, que apagou o teu espírito. E eu quero voltar, Senhor. Voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras. Eu quero abominar aquilo que eu fiz, que entristeceu o Senhor. Quero arrancar de mim esses atavios que foram motivo do meu tropeço. E eu quero na minha tenda, Senhor, buscar a tua face. Não por uma espiritualidade de propaganda, mas eu quero que as pessoas, ao saberem e olharem para mim e me virem, saber que eu tenho sede de ti. Que não há outra coisa melhor e maior na vida que eu aspire, a não ser a tua própria presença. Eu não tenho dúvidas de que agora coletivamente a maior necessidade nossa como igreja presbiteriana de Pinheiros é da presença de Deus. Já temos visto coisas lindas, maravilhosas, Deus já tem nos dado vitórias extraordinárias, mas se Deus na sua graça voltar-se para nós, fender os céus e manifestar-se gloriosamente neste lugar, as pessoas que entrarem aqui serão impactadas por esta presença, serão transformadas. E esta igreja há de se tornar uma agência poderosa do reino de Deus nessa cidade, nesse estado, nesta nação e para o mundo inteiro, para a glória do seu nome. Nós precisamos da presença de Deus, da presença manifesta de Deus. Senhor Deus, contempla dos céus e vê o meu coração, coração do pastor Arival, coração de cada homem, de cada mulher, de cada moço, de cada moça, de cada adolescente, de cada criança, de cada visitante que está aqui nesta noite. Meu Deus, nós reconhecemos que temos tantas vezes pecado contra Ti, que temos buscado, Senhor, deleite naquilo que é mal aos Teus olhos, que temos gastado tempo com aquilo que não é pão, que temos investido do nosso tempo naquilo que não satisfaz. Mas em nome de Jesus, gera no nosso coração a mesma tristeza que Tu geraste lá no coração daqueles israelitas, por terem pecado contra Ti. E agora, meu Deus, gera no nosso coração sede da Tua presença, sede de oração, pressa para encontrarmos a Ti, pressa para Te conhecermos, pressa para recebermos de volta a Tua Shekinah na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, para a glória do Teu nome. Somos fracos demais, Senhor, não temos condições de caminhar sozinhos. Não adianta também, Deus, termos coisas tão bonitas e tão extraordinárias, como a presença de um anjo, como a vitória sobre os nossos inimigos e a posse da terra. Nós queremos é o Senhor. Tu és a nossa herança, Tu és o nosso prazer, Tu és a nossa alegria, Tu és a recompensa da nossa alma, Tu és o tesouro do nosso coração. Só em Ti a nossa alma encontra pouso seguro, só Tu satisfazes a nossa alma. Reaviva a Tua igreja, Senhor. Sopra sobre nós um sopro de vida nesta noite. Tira as cinzas, Deus, inflama de novo este fogo no nosso coração, leva-nos de volta à fonte da vida, leva-nos de volta, Senhor, ao primeiro amor, leva-nos de volta, Deus, ao melhor daquilo que já experimentamos no passado, como medidas mínimas do que há de fazer no futuro. Glorifica o Teu nome na vida desta igreja, Senhor. Ponha sobre nós a Tua face e traz sobre nós a Tua Shekinah, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.